Você está ouvindo o Artcast. Eu sou Rafael Fávero, licenciado em História, apaixonado por Teologia, e seja muito bem-vindo. Vamos para mais um episódio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast, hoje para tratarmos de um assunto muito interessante. Mas antes de irmos ao tema, eu gosto de ser bem pontual, vamos a alguns anúncios, alguns avisos paroquiais, ok? Primeiramente, lembre-se de mandar um e-mail para rtcast@outlook.com.br, tendo sugestões, elogios, críticas. Lembrando que toda crítica tem que ter educação, viu, pessoal? E entre outros temas, alguma dúvida, alguma questão que você tenha no coração, queira tratar, estamos aqui à disposição, rtcast@outlook.com.br. Tivemos algumas sugestões de temas, tais quais como a ideologia de gênero e a visão cristã, como o cristão deve se portar diante desta posição social. É um tema que é um vespeiro, admito eu, um tema complicado demais, ainda mais numa sociedade tão delicada como nós vivemos hoje. Diante disso, eu pretendo trazer um convidado para tratar do tema junto comigo, mas caso eu não consiga, eu vou tratá-lo sozinho, né? Não vou deixar esse tema de lado, esse tema é um tema importante de ser falado. O segundo ponto é sobre a vida cristã e os vícios. Isso também vamos trazer através da perspectiva bíblica, o que a Bíblia fala sobre vícios e o que a Bíblia classifica como vício. Então isso também vai ser um tema a ser tratado. Outra pergunta é que diante do adventismo, né, a teologia adventista, é muito citado um termo chamado reavivamento e reforma. E o que seria isso? Como funciona isso? Por que é dado tanta ênfase nesses assuntos, pelo menos pelos pais ali da igreja adventista? Então esses temas vão ser tratados com toda certeza, não será hoje, mas já estamos preparando, já estamos nos organizando para tratá-los. Lembrando, queridos, que eu vou tratar temas básicos aqui no começo, nos podcasts, nos primeiros, porque para poder prosseguir para temas mais complexos, eu preciso ter uma base da onde partir. E sabendo que nem todos têm conhecimento bíblico, nem todos estudam a Bíblia constantemente, sabendo deste fato, eu pretendo trazer à tona toda uma questão para que as pessoas tenham pleno conhecimento, pelo menos uma base da onde a gente parta e façamos uma estrutura sólida. É preciso um alicerce ao qual eu construo algum conteúdo com vocês. Então por isso que eu falei sobre a Bíblia, por isso que eu falei sobre a criação, é por isso que hoje eu vou falar sobre por que sofremos. Eu não pretendo sanar todo o tema, não tem como esgotar todo um tema, mesmo se eu fizer 5, 6 podcasts sobre o tema, porque é algo muito amplo, né? É muito difícil alguém esgotar um tema da Bíblia, mesmo que ele gaste bastante tempo. Mas estamos aqui hoje para falar um pouquinho de sofrimento, do porquê sofremos, e para isso vamos ver sobre o livro de Jó. Jó, capítulo 1. Se você tem a opção, a oportunidade, pegue sua Bíblia e vamos lá, vamos acompanhar, vamos destrinchar esse texto, tá bom? Jó capítulo 1 diz bem assim: Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz, era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono dos 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos, na verdade, era o homem mais rico, tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Parei aqui no verso 3. O livro de Jó é um livro interessantíssimo, porque ele provavelmente é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. O tradutor da Bíblia para o latim, Jerônimo, conhecido pela Igreja Católica como São Jerônimo, ao traduzir a Bíblia do hebraico, do grego para o latim, ele classifica o livro de Jó como um hebraico escorregadio que parece que a todo momento vai escapar pelas suas mãos. É o hebraico mais antigo da Bíblia, então é o livro mais complexo que tem diante da língua original. Então, dado esse fato, o livro de Jó tem que ter um certo cuidado ao lê-lo e um certo cuidado ao estudá-lo. O interessante é que mostra que esse livro foi realmente escrito há muito tempo, pelo menos ali na época de Moisés,
pela forma como que eles davam o fator de riqueza. Eles não falam que ele tinha em espécie de dinheiro, mas ele fala, bom, ele tinha 3.000 camelos, 7.000 ovelhas. Em quantidades de animais de posse que ele tinha, era dada a riqueza. Então, é uma das características que mostram que esse livro foi escrito, sim, há pelo menos uns 4.000 anos. O que é interessante sobre o livro? A Bíblia começa a citar Jó, dizendo que ele era um homem da terra de Uz, ou seja, era alguém de uma região não judaica, né? Não era da região de Canaã, e ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa característica depois vai ser reafirmada mais vezes, e Jó é dado por muitos como um homem quase que incorruptível. Isso é uma coisa meio complicada, mas Jó não era incorruptível. Jó era um homem fiel. E por ser um homem fiel, ele lutava com todas as suas forças contra o mal. E o interessante, ao dizer que ele se desviava do mal, ele já traz de base um comportamento interessante para o cristianismo que deveríamos adotar, é que Jó, quando tinha uma situação que poderia ser tentação, uma provação que ele auto-infligiria a si mesmo, ele não ia. O problema é que muitas vezes nós nos direcionamos às tentações. O problema é que muitas vezes nós vamos em direção ao que não é bom, que nós sabemos que é mal. Nós gostamos de flertar com o abismo que é o pecado e tentar resistir assim. Jó não fazia isso. Jó sabia que em tal direção estava mal, beleza, eu vou para outro lado, eu não vou fazer o que possa me fazer pecar. É claro que tendo um comportamento assim a gente consegue evitar bastante coisa. Não que a gente consiga evitar pecar, porque a nossa natureza é pecadora. Mas isso já ajuda bastante a gente evitar problemas que nós temos hoje em dia, alguns pecados acariciados, que diante de alguns fatos é só a gente tomar uma outra atitude, uma outra direção, não peitando aquele pecado de frente, mas se desviando dele. Jó fazia isso. Mas esse não é o foco aqui. Quando a gente prossegue na Bíblia, nós vamos ver que no verso 6 em diante, depois de falar que Jó era um homem que amava a Deus, que tinha muitas posses, que tinha vários filhos, que ele fazia sacrifício para os seus filhos, pensando que se eles pecassem contra o Senhor. Então, Jó era um camarada gente boa. Ele era um camarada que pensava em tudo e era um servo de Deus fiel. Mas depois de termos toda essa introdução de Jó, o trecho continua. E é interessante ver que a cena corta e vai lá para o céu. Sai da terra, vai direto para o céu, e nós temos o verso 6. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, e sua família e de seus bens, e os abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico? Estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará a tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O interessante, queridos, é que quando eu li o livro de Jó, eu ficava indignado. Porque na minha visão, na leitura superficial do texto, parece que Jó é apenas um joguete dos caprichos divinos e que Deus fez uma barganha ali com Satanás. Bom, você quer ver como é que eu tô certo? Então pode acabar com a vida de Jó que eu vou mostrar para você que você está errado. Parece que Jó é um joguetinho, um brinquedinho na mão de Satanás e Deus. Isso me incomodava profundamente, porque tinha algo errado na minha interpretação. E tinha realmente. Não conhecer a história por trás, né? Qual que é a questão? Quando a Bíblia fala, certo dia vieram à presença do Senhor, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás o acusador veio com eles,
O interessante já no texto é que os Bnei Elohim, os anjos de Deus, os Bnei Elohim, os filhos de Deus, já é um termo que pode especificar apenas anjos ou também como os filhos, os seres criados por Deus. A gente pode, através de uma interpretação, supor que possa ser, né, uma reunião de outros seres que Deus criou, onde ali estariam os representantes de cada mundo. Essa é uma suposição que o texto permite, os Bnei Elohim, os filhos de Deus. E quando Satanás veio junto com eles, o interessante é que o termo mostra uma certa ironia no texto. E Satanás, o acusador, veio com eles. Na tradução Almeida Revista Atualizada, eu gosto bastante, que fala, e veio também Satanás. Esse veio também Satanás é um termo irônico, do tipo, eu tive uma festa lá em casa, lá tava o João, a Mariazinha, o Pedro e o fulano de tal também. Nesse sentido, mostra que a presença de Satanás aqui, nesta cena, não era desejada. Não era desejada. E o interessante, eu gosto de dizer isso para vocês, é que quando nós vamos para a perspectiva de que possa ser uma possível reunião de mundos criados por Deus, Satanás provavelmente ele veio como representante da Terra. Exatamente isso. Satanás era o nosso representante, porque quando Adão e Eva pecam, eles entregam a chave do mundo para Satanás, basicamente. E também outra coisa interessante, o termo Satanás aqui na Bíblia, nesse contexto, não é aparente como nome, tá? O hebraico traz Gan Ra Satan. Veio também o Satanás. Ra no hebraico é o Satanás. E no hebraico, o interessante é que artigo não vem antes de nome. Né? Eu não falo o Alexandre me pediu para fazer tal coisa. Não, no hebraico eu diria Alexandre me pediu para fazer tal coisa. Quando aparece artigo antes de algo, significa que lá não é nome. Então o fato de aparecer Ra, Satan, nos mostra que não aparece Satan como nome ao diabo, mas sim como função. Satan significa acusador ou advogado de acusação. Então Satanás aparece, Satanás, obviamente, ele aparece como advogado de acusação. Ele vai ao céu como o acusador. Então, por quê? O que ele está acusando? Por que ele está acusando? Vamos fazer um recorte aqui e voltarmos para a Idade do Bronze Antigo e verificar como eram feitos os julgamentos. Na Idade do Bronze Antigo, quando alguém se sentia lesado por alguma coisa, assim, digamos que a pessoa tinha uma ovelha, fez uma troca de ovelha com outro rapaz, e ela se sentiu lesada naquela troca porque parece que a outra ovelha estava doente, uma coisa assim, ela levava o seu caso até o rei ou um ancião da sua cidade, e se ele achasse digna a sua acusação, ele falaria para a pessoa mais ou menos assim, olha, então você será Satã, você será o acusador. Então, no contexto onde Jó é escrito, o acusador, nessa parada aqui, ele é a vítima. Satanás sobe ao céu como vítima. Agora, vítima do que, Rafael? Vamos continuar a leitura que você vai entender. Ainda mantendo no verso 7, a pergunta de Deus: de onde você vem? Disse o Senhor. De onde você vem? Disse o Senhor. No original é Aikidavu. É um termo irônico. Deus fala assim, você está vendo de onde? É uma pergunta bem irônica por parte do Senhor para instigar a resposta de Satanás ali. O texto de Jó, que eu comentei, é um texto hebraico bem arcaico, então ele é bem mais pesadinho. É um texto cheio de ironia na sua grande parte. Então a pergunta de Deus foi uma pergunta irônica. De onde está vindo? De onde vens? Aikidabu, no hebraico.
E quando Satanás responde, quando a gente passa de largo o texto, a gente acaba não entendendo. Mas olha como ela é forte a resposta de Satanás. Satanás respondeu: estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Na Almeida Revista Atualizada, que é uma tradução mais literal do texto, traduzido mais literalmente do hebraico, diz bem assim: estive rodeando a terra e passeando por ela. Essa citação de rodeando pela terra e passeando por ela não significa que Satanás estava dando um rolê aqui na terra. Ele não estava dando um giro aqui na terra para ver o que estava acontecendo. Não. Essa citação, eu vou trazer para vocês duas citações interessantes. Andava Deus pelo jardim do Éden quando chamou Adão. E Davi estava caminhando pelo seu palácio quando viu Batseba. Essas citações são demonstrações de um rei, de um monarca, caminhando pelo seu domínio, vendo que ninguém se opõe a ele. Esse que é o texto, isso que é o significado. Quando Satanás responde ao Senhor: olha, eu estava andando pela terra, rodeando pela terra e passeando por ela, Satanás está olhando para Deus e falando mais ou menos assim: olha, eu estive passeando pela terra, não tem ninguém que se opõe a mim, não tem ninguém que se levante contra mim. Então, o Senhor está sendo injusto para comigo porque esse mundo era para ser meu. Basicamente isso. Quando Satanás se levanta e diz: olha, eu estava passeando pela terra e rodeando por ela, rodeando pela terra e passeando por ela, Satanás está olhando para Deus falando: Senhor, não tem ninguém que se opõe em mim naquele mundo. Então o Senhor está sendo injusto comigo porque aquele mundo era para ser meu. Por isso que ele aparece como Satanás, por isso que ele aparece como o Satã, como o acusador. Não tem outra compreensão. Ele aparece como acusador porque ele estava acusando Deus de ser injusto para com ele porque era para a terra ser totalmente dele. E é fato que quando não houver alguém que se opõe a Satanás neste mundo, ele pertence a ele mesmo. Mas se houver alguma pessoa que seja fiel a Deus, Satanás nunca poderá se enraizar como dono deste mundo, porque ele precisa que todos sejam submissos a ele. E é por isso que Deus olha para Satanás após essa afirmação dele, falando que ele passeava pela terra e rodeava por ela, que Deus olha e fala para Satanás: então você viu meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A resposta de Deus não foi jogar Satanás contra Jó sem um motivo qualquer, mas Jó, neste momento, foi um argumento jurídico. Foi um argumento contra a acusação de Satanás pelo fato de Jó ser fiel a Deus. Então Jó rebate a afirmativa de Deus falando: olha, mas é claro que ele é fiel ao Senhor. O Senhor cercou ele, deu muitas riquezas para ele, o Senhor o protege. Tire tudo o que ele tem e o Senhor vai ver como é que ele vai blasfemar contra o Senhor. Então Deus fala: tá bom, vai lá, tira tudo o que ele tem, só não toca na vida dele. E Satanás, então, ele vai e destrói tudo que Jó tinha. Jó perde tudo de uma hora para outra: filhos, posses, animais, ele perde tudo. Somente fica ele e sua esposa. E Jó permanece fiel a Deus. Satanás volta para o céu e, ao voltar, Deus fala: olha, você viu como é que você me instigou contra meu servo à toa? Ele não pecou contra mim, ele permaneceu fiel. Satanás fala: não, mas se o Senhor tocar na saúde dele, com certeza vai blasfemar contra o Senhor. E Satanás tem a permissão, então, para tocar na saúde de Jó. Jó, então, ele fica doente, vem 3 amigos visitá-lo, ele tem uma conversa com réplica, tréplica, e Jó está tentando entender, eles não conseguem aceitar. Porque na visão daquele momento, para você ter sofrendo, para você estar sendo punido, entre aspas, ali por Deus, significava que você tinha algum pecado oculto.
E quando os amigos de Jó afirmavam isso, Jó falava: não, mas eu não pequei contra o Senhor. Está errado, isso é injusto. Porque eu não pequei. A visão deles era que se você estava sofrendo era porque você tinha algum pecado oculto. E por isso que quando os amigos de Jó fazem as afirmativas, Jó se levanta em tom de irritação e fala: eu não pequei contra o Senhor. Eu não pequei contra o Senhor. Então, Jó se levantar tantas e tantas vezes e falar que eu não errei, isso está sendo injusto, eu não mereço sofrer assim, que são várias e várias afirmativas assim que tem por parte de Jó. Jó até mesmo levanta 16 vezes o questionamento porquê. E é um porquê, não de dúvida, mas um porquê de protesto. Um porquê de protesto. E isso quebra até aquela máxima, né, de que o verdadeiro cristão não é aquele que pergunta a Deus por quê, mas para quê. Essa é uma afirmativa muito comum no meio evangélico que é sem base bíblica alguma. Porque se questionar Deus fosse pecado, Cristo pecou. Porque lá na cruz ele clama: Elá, Elá, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, questionar não é pecado. E Jó questiona Deus. Jó questiona Deus de tal fato porque ele não consegue compreender. Jó está passando por muitas dores. Mas ele ainda não blasfema contra o Senhor. Ele permanece fiel. Se existia a dúvida de que um ser humano poderia ser fiel a Deus, Jó provou que sim. Mesmo sendo pecador, Jó permanece fiel a Deus. E o interessante é que quando nós prosseguimos aos capítulos seguintes e chegamos ao final do livro de Jó, Deus aparece para Jó num redemoinho, uma cena pitoresca, porque a vida de Jó estava um desastre, uma catástrofe, ele tinha perdido tudo, estava sem saúde, sua esposa falando para ele amaldiçoar sua vida e morrer, seus 3 amigos falando que ele tinha pecado, e sendo que na verdade não tinha cometido um pecado específico, e Deus aparece para ele num redemoinho. Capítulo 38 de Jó. Seria uma cena pitoresca, seria a mesma coisa do mundo estar caindo, tendo terremoto, trovão, raio e Deus aparecer para você numa mobilete. Seria no mesmo sentido. O livro de Jó ele tem seu tom irônico e o seu tom de humor. É uma peça, ele se mostra como uma peça jurídica na sua linguagem poética. E Deus leva Jó para fazer um passeio e faz 60 perguntas para Jó. Jó questionou Deus várias vezes e Deus olhou para Jó e fez mais perguntas ainda. Perguntou: onde que você estava quando eu liguei os 7 estrelas e o Orion ou a Ursa Menor? Onde você estava quando eu fiz surgir o mundo? Como é que faz tal coisa? Se você sabe tanto, me responda. Deus pergunta para Jó. Por quê? Para mostrar que Jó era um ignorante? Não, mas para mostrar para Jó que ele não entende muita coisa. E que Deus sabe de muita coisa que ele não entende. E depois Deus leva Jó para um passeio onde ele mostra o Behemoth e o Leviatã, uma besta do mar e uma besta da terra. E vendo na poesia hebraica, basicamente Deus se degladia contra esses seres e Jó fica com medo. E ao final, quando Deus traz novamente Jó aonde ele estava, é muito interessante ver que a resposta de Jó nos traz uma compreensão muito interessante sobre o que é o sofrimento e sobre o que é o Senhor. Jó, capítulo 42, versículo 2 em diante, diz bem assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Dissesse: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e em cinzas. Que fala mais linda, meus queridos. Que fala mais linda. Quando Jó
assume não saber de nada e está falando: Senhor, eu não entendi o meu sofrimento. Senhor, eu não entendi o porquê passou o que se passou comigo, mas eu entendi uma coisa, de que eu não sei nada. Então, queridos, quanto ao sofrimento ou por que sofremos, muitas das vezes nós não vamos entender o porquê. Existe sim uma resposta. Existe sim uma resposta. Desde que o mal se instaurou neste mundo, todos nós somos passivos de sofrer. E sofrer é muito mais comum do que termos momentos de felicidade. Vivemos em um mundo depravado, ao qual o dominador deste mundo é Satanás. Aquele que vem acusar, aquele que aponta o dedo e fala: olha, ele só é fiel ao Senhor porque o Senhor dá as coisas para ele. Aquele que quer a qualquer momento derrubar-nos. Contudo, o Senhor é bom e justo, e dele podemos esperar as melhores coisas possíveis. Quando Jó fala: antes eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Jó quis dizer que Deus se fez pequeno demais dentro da poesia hebraica, e Jó pôde olhar para ele. Em um determinado momento do livro, Jó levanta-se para Deus e fala: o Senhor não é homem para sofrer as dores desse mundo. E quando Jó se senta, depois de Deus mostrar para eles tantas coisas, Jó fala: olha, eu só te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te contemplam. Eu sei que o Senhor sabe do sofrimento humano. Jó entendeu naquele momento que o plano da redenção se cumpriria. Jó entendeu naquele momento que mesmo diante do sofrimento todo que ele passou, haveria um Redentor, com toda certeza. E Deus não permaneceu no céu, alheio à dor humana. Deus não permaneceu no céu, de modo que o ser humano ficou aqui abandonado. Deus não virou as costas para o ser humano quando ele pecou. Deus não vira as costas para nós quando nós sofremos. Muito pelo contrário. Deus desceu a esse mundo. De acordo com Filipenses 2, os 5 em diante, Deus se esvazia da sua divindade. Se encarna, assumindo forma de homem e morrendo morte de cruz. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Deus encarnado, morreu por nós, cada um de nós, e ressuscitou. Jesus não faz com que nós sofremos à toa. O sofrimento é consequência do pecado, é consequência de nossas próprias atitudes e também consequências de atitudes que nos trouxeram a este mundo mau e depravado. Contudo, mesmo que o sofrimento e a dor sejam constantes aqui neste mundo, temos a certeza de que muito em breve tudo vai se acabar. Porque como Cristo ressuscitou e prometeu que retornaria, ele vai retornar. E vai retornar muito em breve. Então, sofremos como consequência desse mal, como ações de Satanás. Mas temos a certeza de que as dores desse mundo são consequências do pecado, mas a glória de aceitar o Filho de Deus, aceitar a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos dará a certeza de uma vida eterna, sem mal, sem dor, sem pecado. Porque quando nós vamos, queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Olha o que João descreve. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que está sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Queridos, a promessa que a Bíblia nos traz, a promessa que a palavra de Deus nos mostra, é de que muito em breve Cristo virá e acabará de vez com o mal. A Bíblia é muito enfática: nenhuma lágrima terá. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Esse é um fato, é uma certeza. Então sofremos hoje, consequência do pecado, consequência do mal, consequência das atitudes de Satanás para nos desviar do caminho de Deus. Por isso que mesmo em meio às adversidades temos que nos apegar ao Senhor. E assim como Jó, sermos íntegros, retos, tementes a Deus e se desviarmos do mal. Tendo a certeza de que as coisas que acontecem nesse mundo são passageiras e uma hora vai acabar. Mas ser fiel a Deus, que veio a este mundo e morreu em nosso lugar para nos redimir do pecado, Ele nos promete vida eterna e vida gloriosa, uma vida que passaremos eternamente com Ele nos céus. É isso que Deus nos promete, é isso que Deus nos tem a oferecer. Então, queridos, nunca desanimem, mesmo diante a quaisquer adversidade. Antes de tudo, entreguem tudo nas mãos de Deus. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.